Olá, 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 queridos. Paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesse dia. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma mensagem que Deus está ministrando no meu coração hoje. Opa, bati aqui no microfone. E tem ministrado diariamente, porque eu tenho vivido um processo de espera na minha vida. Hoje eu vou falar com vocês sobre como esperar em Deus, como descansar nesse tempo de espera, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho vivido um tempo de espera na íntegra, assim, mais de 10 anos, mas esse tempo tem me afligido assim um pouco mais nesses 2 últimos anos, porque é um tempo de espera quase que de 100%, sim, em relação a ministério, em relação ao que Deus tem para mim, para minha família, né? E esse tempo de espera gera em nós muitos sentimentos, que a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos, para não se afastar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero conversar. Talvez você esteja vivendo esse momento hoje, um momento de vontade de desistir, em que você tem vontade de chorar o tempo todo, em que você argumenta para Deus, por que está demorando tanto? E aí vem o desânimo, vem aquela batalha na mente que você acha que nunca mais vai acontecer, que não vai acontecer, ou até mesmo que Deus se equivocou em falar para você sobre essas promessas. E aí vem a desistência, né? Vontade de desistir, de largar a mão de tudo, de deixar tudo para lá. Esse é o perigo desse momento de espera, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Esperar em Deus, meu querido, não é fácil. Não é nada fácil. Tem dias que o coração ele se encontra cansado, né? Desanimado. Mas eu quero falar para você hoje que esse tempo de espera é um momento que Deus ele prova a nossa fé, né? Ele molda o nosso caráter, ele revela o nosso próprio coração, se realmente nós estamos confiando no Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas o Senhor não nos pede uma espera passiva. Esse é um ponto que eu quero deixar para você, já começando esse vídeo, que nós não devemos esperar parados, mas nos movimentando, trazendo no nosso dia a dia, na nossa realidade, no nosso cotidiano, algumas ações, né? Então a espera não pode nos paralisar. Ela tem que gerar em nós ações. E é sobre essas ações que eu quero falar com você hoje. Quais ações que nós devemos ter nesse momento de espera, além de descansar no Senhor? Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui hoje e falar para você que Deus trabalha mesmo quando nós não estamos vendo. Deus ele está trabalhando, ele está se movimentando, ele está agindo. E muitas vezes esse silêncio não significa que o movimento de Deus ele é invisível, meu querido, né? Aqui em João, capítulo 13, versículo 7, diz assim: o que faço agora você não entende, mas depois entenderá. Que é um momento onde Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro indaga ele, né? Você não vai lavar os meus pés também? E Jesus fala: o que faço agora você não entende, você não vai entender, mas depois você vai entenderá. Então, Deus ele enxerga o todo, o que muitas vezes nós não estamos enxergando de imediato, ou demora para enxergar e entender. Deus ele enxerga o todo, ele sabe o que ele está fazendo, né? E ele está agindo nesse momento em que nós estamos esperando. Deus ele pode estar em silêncio agora, mas ele está em movimento. Lembre-se disso, Deus está em movimento. Então, movimente-se também nesse tempo de espera e entenda que Deus está agindo
e agirá no tempo certo na sua vida. Então, quais as ações que nós devemos tomar nesse momento em que Deus está se movimentando e que a gente está aguardando o agir de Deus? Quando você sentir que nada está acontecendo, declare em voz alta. Isso mesmo, em voz alta. Porque existe uma batalha, né, na nossa mente. Então, declare em voz alta que Deus está agindo mesmo que você não esteja vendo. Deus está agindo, Deus está agindo. Declare, Deus está agindo. Isso vai renovar a sua fé e alinhar a sua mente à verdade da palavra de Deus. Então, às vezes a gente mesmo precisa nos lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas. Outra coisa que você deve fazer nesse tempo de espera e que eu disse para você que você precisa se movimentar, uma dessas coisas é que você precisa fortalecer sua mente com a palavra de Deus, porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Nós travamos diariamente uma batalha na nossa mente. Eu tenho vivido essa batalha espiritual na minha mente nesses últimos dias constantemente, porque vem pensamentos de quê? De desânimo, pensamentos de comparação. Eu começo a me comparar com outras pessoas que estão avançando, que as coisas na vida delas estão acontecendo. Eu começo a falar assim, Deus, por que na minha vida não está acontecendo, na vida dele está acontecendo? Por que que Deus está agindo lá, não está agindo aqui, né? E isso nos traz medo e rouba a nossa paz. Cada pessoa tem um tempo de Deus agir na vida dela e o seu tempo vai acontecer, né? Então não deixe que o desânimo, a comparação e o medo roube a sua paz. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Substitua os pensamentos de derrota por promessas de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. Então, espere agindo, buscando fortalecimento na palavra de Deus. Outro ponto que nós devemos fazer nesse tempo de espera é entregar. O momento de espera é um momento de entregar, de confiar e de descansar no Senhor. Abra mão, querido, do seu controle, né? Isso não significa que você está desistindo, mas mostra que você admite que Deus que deve estar no controle, não você. Muitas vezes nós tomamos à frente de Deus e agimos e queremos fazer acontecer a promessa de Deus. E não é nós que fazemos acontecer, é Deus que faz acontecer. Então, abra mão desse controle, tira das suas mãos e entrega para Deus. No momento certo Deus vai se revelar a você, né? Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Olha assim, ó, Senhor, eu entrego o que não posso controlar. Me ensina a esperar com fé. Tira essa ansiedade do meu coração. Tira essa dúvida. Me ajuda a colocar os meus pensamentos em ordem, né? Voltados para ti. Um outro ponto de ação que nós, filhos de Deus, temos que ter nesse momento de espera é permitir-se sentir, mas nós não podemos parar. Então, não é errado você sentir ter todas essas emoções, né, durante a espera. Todas essas, às vezes, até indagações durante esse momento de espera. Mas você não pode parar, não pode deixar que isso te paralise. Não pode você não pode desistir. Muitas vezes eu passo por essa situação. Eu tenho uma oscilação de humor, oscilação de
sentimentos constantes na minha vida, mas isso não pode me controlar, não pode ser a minha base, né? As minhas emoções não podem controlar as minhas ações. Mesmo em os grandes servos de Deus choraram em meio à espera, mas eles não desistiram. Então baseie-se nos servos de Deus que nos mostra dentro da palavra. Tem vários exemplos na Bíblia que nos mostram sobre esses servos, que eles choravam, eles clamavam, eles passaram por tribulações, por momento de espera. Elias mesmo na caverna, né? Então, meu querido, passou ali por um momento de depressão, mas Deus, ele entende esse nosso momento. Mas a gente não pode desistir, né? Não pode abrir mão dos sonhos que Deus tem para nós. Ou dos sonhos que Deus gerou em nosso coração, né? Dos planos, na realidade, não dos sonhos de Deus para nós, dos planos de Deus para as nossas vidas. Salmo 126, versículo 5 diz assim: os que semeiam com lágrima colherão com alegria. Então a palavra de Deus deve ser a nossa base para nos fortalecer diariamente. Chore se for preciso, mas não pare de orar. Oração, ela é muito importante. Sem oração, você não vai para frente, você não se fortalece. Não é com as suas próprias forças, mas com a força do Senhor. É ela que nos coloca de pé e renova a nossa esperança. Então, espere com esperança ativa. Espere no Senhor. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, é permanecer em movimento espiritual. Então, ler a palavra, buscar a presença de Deus, conversar com o seu Senhor. Tudo isso é uma ação que nós devemos ter durante esse momento de espera. Isaías diz assim, ó, eu vou até abrir para ler todo e completo, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, pensando em desistir, muitas vezes é porque a gente parou de buscar Deus, parou de entregar o nosso cansaço nas mãos do Senhor, parou de esperar em Deus. Por isso que as suas forças não estão sendo renovadas. Então, peça a Deus todos os dias: Senhor, renova as minhas forças. Tira todo o fardo, todo o cansaço, todo pensamento que está me atrapalhando a focar nas coisas do Senhor. Eu estou focando no problema e não estou focando no Senhor. E Deus, ele vai tirar todo esse fardo e vai renovar suas forças. E a gente quer fazer isso sozinho, porque a gente não quer buscar a Deus. Eu muitas vezes faço isso. Tô angustiada, tô tribulada e não paro para me ajoelhar na presença do meu Deus e pedir para ele tirar todo esse cansaço. Eu continuo, dou sequência no meu dia, vou fazer as minhas obrigações do meu lar, do meu trabalho diário e acho que vai passar e vai se resolver sozinho. E não, a gente não consegue nada sozinho. Somente com a força do Senhor que nós vencemos. Enquanto você espera, ocupe seu coração com propósito. Quais são os propósitos que você pode estar se ocupando? Faça o bem, ajude alguma pessoa. Você tem situações na vida que você pode usar para fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação, assim como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou passando por um momento de tribulação nesse momento de espera e eu resolvi compartilhar com vocês a minha aflição e quais lições eu tenho tirado para sair dessa tribulação emocional e mental, para que Deus renove as minhas forças, buscando na palavra de Deus o fortalecimento, buscando a intimidade com Deus. Então, faça isso, tenha ações, busque um propósito. Qual o propósito que você pode buscar, querido?
Uma delas é ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então não fique parado, porque mente vazia, oficina do diabo, né? Como diz o ditado. Não deixe sua mente vazia. Enche-a das palavras, dos ensinamentos do Senhor. Enquanto você espera, ocupe seu coração com propósito e não com preocupação. Mude o foco do que você está pensando. Eu quero deixar para vocês 2 passagens na Bíblia, 2 não, 3 passagens na Bíblia, para fortalecer a sua vida, para fortalecer o seu coração, para entender que sem o Senhor nós não somos nada. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz: bem assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Arraigados é ter raízes profundas, firmadas em Cristo, porque para que os ventos de desânimo, de tribulação, como você está vivendo ou eu estou vivendo agora, não nos traga dúvida nesse momento de espera, não nos arranque da fé. Então nós precisamos estar arraigados, edificados, firmados em Cristo, para que nesses momentos aí de ventos fortes a gente não seja arrancado da presença do Senhor. Outra palavra que nos fala também, que tem a mesma ideia, é Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor. A sua confiança está no Senhor? Ou está nas situações, no que você está vendo, ou na sua própria confiança? Bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Quem é as nossas águas? Cristo. É Ele que nos sacia a nossa sede. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, nesse momento de seca, nesse momento de espera, se você estiver com a sua confiança no Senhor, você não deixará de dar fruto. As suas folhas estarão verdes. Deus está te preparando, te moldando, transformando dentro de você, formando o seu caráter para que no momento certo você seja usado pelo Senhor. Esse versículo ele fala de espera e de permanecer firme mesmo em tempos de seca. Permaneça firme em Deus. E para terminar, nós devemos estar com a nossa casa firmada na rocha. Mateus 7, versículo 24 e 25, que fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ouça e pratique, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quem é a nossa rocha, meu querido? É Cristo. Porque muitas pessoas, quando passam por tribulações, quando passam por escassez ou espera, se desviam,
saem da presença de Deus. Por quê? Porque sua casa não estava firmada em Cristo. Nós devemos firmar nossa casa diariamente, constantemente, todos os dias, buscando as nossas forças no Senhor e aprendendo da sua palavra. Então, que nós possamos ser prudentes e não insensatos nesse tempo de espera. Prudente é quem ouve e pratica, e a tempestade não derruba, pois seus alicerces estão firmes no Senhor. Esteja firme no Senhor. A casa, ela representa a nossa vida e fé. Como está a sua vida e como está a sua fé. Renove-se em Deus. Se a gente estiver firmados em sentimentos, nós vamos desabar. Então, esteja firmados na rocha. Que você, no dia da tempestade, você não será abalado. Permaneça mesmo em dias de ventos e espera. Permaneça-se firme em Cristo. Então, meu querido, escolha descansar no Senhor. E descansar no Senhor é escolher confiar mesmo sem entender. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje. Espere mesmo sem entender. Espere mesmo que haja demora. Espere mesmo que seu coração esteja aí cansado. Peça a Deus que Ele renove sua força hoje. Que Ele vai renovar. E no tempo certo haverá colheita. E no tempo certo a promessa de Deus será realizada na sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. E eu espero muito que o Senhor tenha falado no seu coração, assim como ministrou nessa manhã e continua ministrando, porque eu preciso estar constantemente vigiando, né? Não é porque eu tive entendimento dessa palavra que eu não vou passar por essas lutas internas e lutas na mente, e não vai haver desânimo e não vai haver dúvidas. Sim, vai haver, porque eu sou humana, então eu preciso me lembrar constantemente disso, dessas palavras. Senhor, me faça lembrar das tuas palavras, me faça lembrar dos teus ensinamentos, renova a minha fé, renova as minhas forças, que o Senhor renove essas forças nessa manhã, nesse dia, e que você esteja preparado para o dia que o Senhor realizará grandes obras na sua vida. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo e tchauzinho.